Fala, gente boa. Bom, complementando aquela informação, eu tinha encerrado o vídeo anterior, né? Falando a respeito do Matthias Banhoser, que foi um dos encarregados, né, de fazer a medição dos lotes, né, dos imigrantes, né, que iam se estabelecendo em Joinville, tá? Uma última informação a respeito dele, tá? É que ele veio a falecer no dia 14 de julho de 1854, tá? Aos 57 anos de idade. Então ele viveu pouquíssimo tempo em Joinville, né? Pelo fato, eu acredito que pelo fato dele também ter sido engenheiro, várias das primeiras casas, né, pelo menos das primeiras casas de alvenaria da história de Joinville, tenham sido planejadas por ele, tá? Repetindo, Matthias Banhoser, né? Até eu tinha mostrado no vídeo anterior uma gravura de 1852, né? Retratando algumas casas, né? Eu irei mostrar aqui de novo essa gravura, né? Essa gravura aqui de baixo, né? Essa casa aqui que eu estou apontando, tá? Era justamente a casa, residência do Matthias Banhoser, tá? Então, repetindo, essa casa aqui que eu estou tocando, né? Que eu estou apontando, era a residência do Matthias Banhoser, tá? Essa gravura aqui de cima, vocês podem reparar que tem uma casa aqui quase no meio, né? Irei apontar, né? Essa casa aqui que eu estou apontando, né? Era a residência do Bernhard Pocha, né? O Bernhard Pocha, ele é considerado o primeiro empresário da história de Joinville, e ele também foi o primeiro latifundiário da história de Joinville, tá? A fazenda que pertencia ao Bernhard Pocha estava localizada onde hoje é a rua 15 de novembro, então ali no Glória, né? Então, por incrível que pareça, ali já houve uma fazenda, né? Essa gravura aqui também é de 1852, tá? Aproveitando a oportunidade, tá? Na verdade, eu já tinha mostrado essas fotos aqui para vocês, já há um vídeo bem antigo, né? Esse cara aqui, né? É o famoso Jerônimo Coelho, né? Hoje nome de rua, tá? Foi ele que demarcou o território equivalente hoje a Joinville, né? Entre 1845 e 1846. Ele foi o líder da expedição que acabou percorrendo, né, o que viria a ser Joinville, acabou demarcando, né, esse território. E esse senhor aqui, né, esse barbudo, né, com cara de quem está vendo uma sombra, o José Serra, ou seja, uma assombração, né? Esse aqui era o Leôncio Aubé, né? Explicando bem rapidamente, o Leôncio Aubé, ele era o procurador, o representante oficial do príncipe de Joinville, né? E ele era formado em engenharia, ele era engenheiro civil, né? Ele era mineralogista, e ele também chegou a seguir, durante um período bem breve, bem curto, a carreira militar, tá? Inclusive foi ele que acabou fechando aquele contrato, né, com a sociedade hamburguesa, pelo qual foram cedidas 8 léguas quadradas de terra, né? E justamente nessas 8 léguas quadradas de terra que acabou sendo erguida a cidade de Joinville, né? E esse cara aqui de baixo, esse senhor aqui de baixo, tá? Era o Christian Matthias Schroeder. Ele era o principal acionista, né? Principal proprietário da sociedade hamburguesa. Ele foi senador, né? Chegou a seguir a carreira política, né? Ele era senador pela República de Hamburgo, né? E além, é claro, de ter sido empresário, né? Ele nasceu em 1778 e faleceu em 1860, né? O Leôncio Aubé nasceu em 1816 e faleceu em 1877. O Leôncio Aubé, algo que eu estava me esquecendo, né? Ele foi diretor da colônia Dona Francisca de 1856 até 1860. E durante um período bem curto, entre 1858 e 1859, ele foi deputado provincial. Um deputado provincial seria equivalente hoje a um deputado estadual, né? Obviamente por Santa Catarina, né? Ele acabou vivendo durante um bom tempo também na Bahia, no interior da Bahia, tá? Leôncio Aubé, que acabou falecendo em Paris, né, em 1877. Esse aqui, o Jerônimo Coelho, ele nasceu em 1806 e faleceu em 1860. O Jerônimo Coelho, ele era natural de Laguna, né? Por último, né, a última gravura, né, que eu tenho a mostrar a vocês, na verdade eu já tinha mostrado, né, no vídeo bem antigo, esse aqui é a famosa Barca Colón, né?
que eu nem preciso dizer o que foi, tá? Repetindo, essa aqui é a Barca Colón, tá? Bom, agora, continuando, né, indo ao que interessa, né, o planeta inteiro está perguntando, mas afinal, que diacho, né, quem foi o primeiro professor da história de Joinville, tá? Bom, o primeiro professor, música de suspense, tá? O primeiro professor da história de Joinville, tá? Foi o Hieronymus Durski, tá? Ele tinha 26 anos de idade, tá? Ele acabou imigrando com a esposa, que era Pilagia. Pilagia era 2 anos mais jovem do que ele, tá? E esse casal, o que eu vou chamar de Jerônimo, né? Esse casal, Jerônimo e a Pilagia, né? Que nome, né? Mas enfim, tá? Esse casal, o Jerônimo e a Pilagia, eles tinham 2 filhos, tá? A Johanna, ela tinha 7 anos de idade, em 1851, e o filho o caçula, né, o filho mais novo, era um bebê recém-nascido, tinha 25 dias de idade, tá? Era o Iulius, tá? Eles eram procedentes, tá, da província de Posen, né? Essa região, né, de Posen, né? Eu mostrarei aqui o mapa dela para vocês, né? Só um instante. Esse ponto vermelho, essa mancha vermelha que vocês estão vendo aqui no mapa, tá? Era a província de Posen, tá? Essa região hoje, ela pertence à Polônia, tá? De 1772 até 1918, essa região ela pertenceu à Prússia, tá? E de 1871 em diante, essa região ela esteve sob o domínio alemão, tá? Estima-se que em 1910, portanto, ali já quase nas vésperas do início da Primeira Guerra Mundial, essa região ela tinha 2 milhões e 100 mil habitantes, tá? Desses 2 milhões, pouco mais de 2 milhões de habitantes, 64% deles eram poloneses, né? Inclusive, foi nessa região, né, cujo mapa eu estou mostrando para vocês, né, que acabou surgindo o que hoje nós conhecemos como a Polônia, né? Para quem não sabe, a Polônia ela surgiu por volta do ano de 960, então nessa região aqui, né, nessa nossa mancha vermelha, existiam várias tribos eslavas, tá? O povo eslavo é o povo predominante ali na região do leste europeu, né? E um príncipe, né, que era o Miesco I, ele acabou unificando essas tribos eslavas, tá? E da unificação dessas tribos eslavas acabou surgindo a Polônia. No ano de 966, ele acabou se convertendo ao cristianismo, ao catolicismo, e essa data de 966, que foi a data da conversão, né, daquele que veio a ser o primeiro rei da Polônia, o Miesco I, é considerado a data oficial da criação da Polônia, né, o ano de 966, portanto, há praticamente 1060 anos atrás, né? Então, a Polônia é um país bem antigo, portanto, né? E essa região, ela pertenceu, né, como eu estava dizendo, durante mais de 105, durante praticamente 150 anos, né? Durante mais de praticamente 150 anos. Essa região ela pertenceu à Prússia, né, e mais tarde à Alemanha, né? E aconteceram vários levantes nessa região, né, contra o domínio prussiano e mais tarde alemão, né? E é uma região com uma importância histórica bem grande, né, na história da Polônia, né? Então era justamente dessa região, né, que era procedente o nosso amigo Jerônimo, né, o primeiro professor da história de Joinville, né? Essas informações que eu passei para vocês, né, a idade, a região do qual ele e a esposa e os 2 filhos eram procedentes, né? Infelizmente são as únicas informações que existem a respeito dele, tá? Ele teria, enfim, se radicado em Joinville. Durante quanto tempo ele lecionou? Ele chegou a ter a própria escola? Enfim, são informações que, infelizmente, nós jamais teremos, tá? Então, repetindo, essas informações que eu passei a vocês são as únicas que se tem a respeito dele, tá? Eu tinha mostrado para vocês ali a foto do Leonce Aubé, tá?
por aquele contrato, tá, que foi assinado no dia 5 de maio de 1849, esse contrato ele determinava que deveria haver uma escola na colônia Dona Francisca, tá? Como todo mundo já sabe, como já é mais do que óbvio, tá? Joinville foi fundado no dia 9 de março de 1851 e só 4 meses mais tarde, tá? Repetindo, no dia 12 de julho de 1851 é que chegou o primeiro professor da história de Joinville, né? Repetindo, que foi o Jerônimo, Hierônimos, né? Hierônimos com H, Durski, né? Que tinha 26 anos de idade naquela ocasião, tá? Então, para vocês aí, o primeiro professor da história de Joinville. Repetindo, o nome do cara era Hierônimos Durski, né? Popularmente conhecido como Jerônimo Polaco, né? Mas, afinal de contas, né? Desse povo todo, dessas 117 pessoas, né? Que chegaram em julho de 1851, teve algum caso interessante, alguém que acabou se destacando, tá? Sim, houve. Inclusive em 2 vídeos, um deles que eu gravei, se eu não me engano, em março desse ano, tá? Inclusive eu cheguei a citá-lo, tá? Esse cara, tá? Esse imigrante, né? Ao qual eu estou me referindo, tá? Foi o Georg Wilhelm Klaus von der Decken, tá? Eu vou chamar apenas de Jorge, tá? O nosso amigo Jorge, ele tinha 36 anos de idade, lá em 1851, tá? Ele nasceu no dia 25 de novembro de 1814 em Lübeck. Lübeck é uma cidade portuária que fica no extremo norte da Alemanha, banhada pelo mar Báltico, tá? E ele veio a falecer no dia 29 de maio de 1855, vítima de febre amarela, né? Aqui mesmo em Joinville, tá? Ele era procedente do então Reino de Hanover, esse país equivalente hoje ao estado da Baixa Saxônia, né? Cuja capital é a própria cidade de Hanover, né? Aqui não se tem especificado de que cidade ele era procedente, tá? E o nosso amigo Jorge, ele era luterano, tá? Mas por que eu estou citando a outra informação, tá? Consta, né, na lista de passageiros do navio que ele era agricultor, tá? Mas por incrível que pareça, tá? Ele era acionista da sociedade hamburguesa. Não sei por que constava como sendo agricultor. Vai entender por quê, tá? Mas por que, afinal de contas, né, vocês devem estar se perguntando, por que eu estou citando tanto esse cara? Bom, o nosso amigo Jorge, né, o Georg Wilhelm Klaus von der Decken, né, esse cara com esse palavrão aí, né, ele desde criança, ele tinha um fascínio muito grande pelos pássaros, tá, por qualquer tipo de ave, e ele tinha uma verdadeira obsessão. Que obsessão era essa? Ele teve várias experiências em várias ocasiões, né, ele tentou criar uma máquina que voasse, tá? Ou seja, ele tentou criar um avião, né? Inclusive aqui mesmo em Joinville, ele teve algumas experiências, tá? Ele tentou se basear no voo das aves, né? Para tentar criar essa máquina, só que infelizmente ele acabou não tendo êxito, tá? Eu acredito, tá? Isso não é uma certeza, tá? Isso é um palpite, tá? Eu acredito que existam relatos, tanto a respeito da vida dele, quanto desses inventos, né? Dessas tentativas de se criar uma máquina voadora. Eu acredito que exista alguma coisa, tá? No arquivo histórico, tá? Isso, repetindo, isso é apenas um palpite, tá? Fora essas informações que eu passei para vocês, né? A profissão, o fato de ele ser acionista da sociedade hamburguesa, de ele ter tentado criar um avião, né, a idade dele, o país do qual ele era procedente, não se sabe mais nada a respeito dele, tá? Então, repetindo, eu acredito que no arquivo histórico haja alguma coisa a respeito dele, tá? Repetindo, o nome do cara era Georg Wilhelm Klaus von der Decken, tá? O cara que tentou inventar o avião, tá? E que imigrou, veio no mesmo navio que trouxe o primeiro professor da história de Joinville, tá? Bom, é óbvio que havia muito mais informações a passar a vocês, né? Só que pela própria limitação de tempo é impossível passar tudo, né? Mas enfim, né? Então vou ficando por aqui, até porque esse vídeo já está chato, longo, chato pra caramba, né? E como sempre, e tradicionalmente, fui!